seja muito bem-vindo ao Psicologia para Todos. Eu sou Van Carvalho, sou psicóloga e hoje eu trago um assunto recorrente entre as mães de crianças que têm os filhos mais agitados e a angústia dessas mães por não saberem que caminho seguir, quais atitudes tomarem ou quais profissionais buscarem para esta investigação. Porque tem-se a impressão que todo comportamento mais inquieto virou TDAH. A criança é ou está inquieta? E para saber, é necessário investigar e levar em consideração a criança inserida em seus diferentes contextos, suas vivências, suas particularidades e também as etapas de seu desenvolvimento. É importante citar que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno do neurodesenvolvimento. E o processo de investigação dos sintomas em crianças possivelmente seja um dos maiores impasses enfrentados pelos profissionais da área da saúde, pelos profissionais da área da educação e pela própria família. Porque o diagnóstico não se dá em resultados de exames, mas através da avaliação clínica é que o profissional chega ao diagnóstico por meio de conhecimento que se obtém da história de vida desta criança, desta família e pode ser feito com dados trazidos pelos pais ou pelos responsáveis e também pelos professores. De acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, a prevalência do TDAH se dá em torno de 3 a 5% da população infantil do Brasil e pode-se dividir o TDAH em 3 subtipos. O TDAH com predomínio de sintomas de desatenção, com predomínio de sintomas de hiperatividade e de impulsividade e o modo combinado que junta os sintomas dos 2 subgrupos ditos anteriores. A primeira coisa a ser dita é que os sintomas que falarei, eles devem estar presentes em pelo menos 2 ambientes distintos, como a casa da criança e a escola. Também é necessário ter-se um mínimo de sintomas indispensáveis para o diagnóstico. Por quê? Porque não basta ser apenas uma criança inquieta. Então vamos lá para os sintomas do TDAH. A criança com TDAH, com frequência, ela comete muitos erros por descuido, por dificuldades em manter a atenção nas tarefas, ela não conclui os deveres escolares, as tarefas iniciadas e tem muita dificuldade na organização dos materiais e de envolver-se em atividades que exigem esforço mental. Ela perde com frequência seus objetos particulares, não consegue ficar parada em locais que exigem que esta criança fique mais quieta. Esta criança também acha muito difícil seguir instruções, não tem paciência de esperar a sua vez e com frequência ela interrompe os outros. E além disso, outros sintomas comuns em crianças com diagnóstico de TDAH é a baixa autoestima, as variações frequentes de humor, o adiamento crônico das coisas, a intolerância e evitação de situações monótonas e repetitivas. E elas reclamam o tempo todo de estarem entediadas. E para que se confirme o diagnóstico, deve haver claras evidências de prejuízos clinicamente significativos no funcionamento social desta criança. Os problemas, muitas vezes, eles começam a surgir nos ambientes escolares. Por quê? Porque a escola, lá na escola, exige desta criança que ela tenha mais foco, disciplina, que ela tenha mais atenção e essa desadaptação com o conteúdo e com seus pares podem levar esta criança ao sofrimento e à intensificação dos sintomas e da baixa autoestima. O TDAH, ele repercute na vida das crianças e levam esta criança a prejuízos em muitas áreas. E o da escola é um deles, como eu já falei. E qual é o papel da escola neste caso? A escola precisa preparar-se para o aparecimento de comportamentos não esperados e o conhecimento e a informação é que fará com que este professor tenha suporte quando este se deparar com os sintomas. Porque a criança com TDAH,
está sob o risco de mau desempenho escolar e deve receber cuidados especiais para melhorar o seu desempenho e sua vida acadêmica ser mais produtiva. Para não acontecer o que comumente e infelizmente acontece, que é a evasão escolar, justamente por esta criança não se sentir capaz de acompanhar os demais. Você acha que o contato direto com a mídia eletrônica e a tecnologia afeta o comportamento das crianças, deixando-as mais inquietas? Daqui a pouco eu falo um pouco sobre este assunto. Mas e quanto à família? Qual é o papel da família nos casos de crianças com TDAH? Algumas dicas para os pais são para que utilizem o reforço positivo. Paulo Matos, um médico psiquiatra, dá dicas super importantes. Uma delas é que os pais não supervalorizem as falhas das crianças, que tenham uma conversa franca, honesta, sobre as tarefas que precisam ser feitas e sobre também os comportamentos, e quando abordarem os pontos negativos das crianças, devam também reforçar os pontos positivos. E isto fará com que a criança se sinta capaz, feliz e saber que ela é reconhecida quando acerta. Isto é muito importante porque estimula a criança a continuar os seus estudos e, se preciso for também, procure ajuda de reforço escolar. Os pais precisam ser criativos para resolverem os problemas e possibilitarem as modificações nos comportamentos do seu filho com TDAH. Se for preciso, faça alterações necessárias no ambiente e na rotina familiar, de modo a proporcionar as mudanças necessárias. Uma dica importante é que, na hora dos estudos, envolva a criança nas decisões sobre as formas mais fáceis de executar os deveres e respeitar a criança acerca do horário e do local, além de alternar as tarefas que ela não gosta muito com as que ela goste mais, para que o momento de estudo se torne um momento agradável e com menos estresse. Sobre a influência dos eletrônicos nos comportamentos das crianças, todos nós sabemos que cada vez mais cresce o acesso das crianças no mundo virtual para as mais variadas atividades, tarefas ou diversão. Os pontos positivos destas ferramentas, como os computadores, os jogos eletrônicos e da internet, é que é um uso facilitador de diferentes tipos de aprendizado, de melhora das habilidades de leitura, de estímulos e de habilidades para o processamento e seleção de informações, também como de tomada de decisão, estabelecimento de estratégias de solução de problemas. Mas, além dos pontos positivos, de acordo com algumas pesquisas, também há os pontos negativos, como o uso exagerado das mídias digitais, podendo levar a problemas sociais, psicológicos e desencadear comportamentos de dependência, de depressão, ansiedade e estresse, e levar ao desenvolvimento de comportamentos, de pensamentos agressivos e até gerar dificuldades, especialmente aos mais novos, para entender as fronteiras entre a vida real e a virtual. Isso é tão preocupante porque o exagero de tecnologia deixa as crianças e adolescentes desconectados do mundo real. E como as crianças estão em desenvolvimento cognitivo, chegar ao ponto de não discernir o que é real e o que não é real é muito perigoso. Do ponto de vista da dependência da internet e a relação com o TDAH, há sim umas possíveis associações entre várias comorbidades associadas à dependência da internet e o TDAH. É importante que os pais julguem o impacto do uso das mídias e dos jogos eletrônicos no desenvolvimento infantil, como o tempo dispensado pelas crianças a estes usos, e controlar mesmo para não incorrer em malefícios que venham
a afetar a qualidade de vida das crianças. Sobre os tratamentos, envolve sim o uso de medicação indicada por médicos especializados, mas também inclui psicoterapia, orientação aos pais e professores sobre o transtorno, com a indicação de reforço escolar, fornecendo apoio e cuidados necessários a esta criança que aprenderá a lidar e a controlar os sintomas do TDAH, tendo mais qualidade de vida e saúde mental. Uma criança saudável será um adulto saudável, sem sombra de dúvida. Eu espero muito que você tenha gostado deste vídeo e que de alguma forma tenha esclarecido suas dúvidas. Se inscreva aqui no canal, clique em gostei se você gostou, comente aí nos comentários e terei um imenso prazer em estar respondendo. Eu fico por aqui, me despeço com um forte abraço, mas espero você no próximo vídeo.